E a questão da coisa julgada. Nós temos a questão dos limites subjetivos da coisa julgada, no sentido que a coisa julgada só atinge as partes do processo. Coisa julgada não atinge terceiros, isto é, não atinge aquele que não participou do processo. Limites subjetivos da coisa julgada significa isso. Coisa julgada só atinge as partes. Coisa julgada não atinge terceiros. Ok? Mas nós temos uma exceção no artigo 506 do Código de Processo Civil. O artigo 506 diz que a coisa julgada atinge terceiros para beneficiar terceiros. Quer dizer, quem não foi parte no processo não pode ser prejudicado pela coisa julgada, mas pode ser beneficiado pela coisa julgada. Pode ser beneficiado pela coisa julgada. É o que diz o artigo 506 do Código de Processo Civil. Que é uma exceção aos limites subjetivos da coisa julgada. Então, resumindo, limites subjetivos da coisa julgada significa que a coisa julgada só produz efeitos entre as partes, isto é, quem foi parte no processo. Não atinge terceiros. Exceção, artigo 506, a coisa julgada beneficia terceiros que não foram partes. Então, o que eu quero dizer com isso? 3 devedores solidários. Devedor A, devedor B, devedor C. O credor moveu ação contra o devedor A. Se ele moveu ação contra o devedor A e a ação foi improcedente, ele perdeu a ação foi improcedente, faz coisa julgada para beneficiar os devedores B e C também. Então a coisa julgada vai beneficiar não só o devedor que foi réu, mas também os outros devedores solidários que não foram réus. Eles se beneficiam também, eles não poderão mais ser cobrados. É o que diz o artigo 506 e também o enunciado 234 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Portanto, se a ação foi improcedente contra um dos devedores solidários, faz coisa julgada para beneficiar os outros devedores, isto é, eles não vão poder ser cobrados. Salvo se a improcedência foi por uma defesa pessoal daquele devedor. Uma defesa pessoal daquele devedor. Por exemplo, o credor devia para aquele devedor e aquele devedor alegou compensação. A obrigação era nula em relação apenas àquele devedor. Então, se for uma defesa pessoal em relação àquele devedor, daí não vai beneficiar os outros devedores. Tá? Agora, o credor move ação contra um dos devedores e a ação é procedente. Ele só vai poder executar este devedor. Se a ação for procedente, não faz coisa julgada para os outros devedores. Isto é, não pode prejudicar os outros devedores. Não faz coisa julgada para os outros devedores. Isto é, ele não vai poder executar os outros devedores. Resumindo, então, se a ação for procedente contra um dos devedores, o credor só vai poder executar este devedor, não vai poder executar os outros devedores, porque eles não participaram do processo. Resumindo, a sentença que é favorável ao devedor beneficia os outros devedores. A sentença que é desfavorável ao devedor réu não prejudica os outros devedores. Ok? Repetindo, sentença favorável ao devedor réu beneficia todos os devedores que não foram réus. Sentença desfavorável ao devedor réu só vai prejudicar o devedor réu, não prejudica os outros devedores. O credor não vai poder executar os outros devedores. Ok?